você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, beleza? Eu sou o Eduardo Ferrari e trago novas informações para você, vascaíno. Mas peço para que você se inscreva antes, faça a sua parte, deixe seu sinal de joinha e acione o sininho de notificações para que esse vídeo vá mais longe e seja mais recomendado, beleza? Bom, gente, todos vocês sabem que eu sou jornalista, trabalho no meio, vivo no meio do campo jornalístico. Então, eu estou sempre apurando informações importantes sobre o nosso Vasco. E o canal do YouTube, na qual eu me dediquei, resolvi me dedicar para o nosso amado Vasco, não tem muito tempo, tudo muito novo para mim ainda. Beleza? Claro que vão haver erros na realidade. E eu peço desculpas por isso. Gente, o Vasco contratou, após a demissão do Ricardo Sapinto, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, como técnico, ele foi o último técnico a fazer um excelente trabalho no Vasco da Gama, de 2017, 2018. Ele levou o Vasco para a Libertadores da América. Mas o Vasco não tinha um elenco robusto. Foi o primeiro técnico a ser contratado pelo Alexandre Campelo e vai ser o último, E também Paulo Roberto Falcão. Houve uma conversa muito grande antes do Paulo Roberto Falcão, com o Rodrigo Caetano, esse com uma passagem super vitoriosa no nosso Vascão da Gama, Estava no time que ele montou em 2011, ganhando a Copa do Brasil, disputando aquele polêmico Campeonato Brasileiro de 2012, 2011, e em qual o Corinthians ganhou, na minha opinião, com muitos erros de arbitragens. Os vascaínos que viveram na época sabem muito bem. Com isso, o Vasco fez uma proposta, uma conversa muito séria com o Falcão, que deve sim acertar com o Vasco da Gama. Paulo Roberto Falcão, que trabalhou com Salgado em 1991 na seleção brasileira. O Salgado trabalhou de 87 até 93. De 1987 até 1993, o Jorge Salgado, hoje presidente do Vasco, trabalhou na seleção brasileira, aquela mesma seleção que foi para a Copa do Mundo em 94, sagrando-se campeão do mundo lá, com aquele elenco que tinha o Romário, o Bebeto, o Mazinho, o Jorginho, jogadores revelados do Vasco. Então, nós vascaínos devemos pensar grande. As contratações estão sendo feitas. Um lado é o lado político, devemos esquecer. Mas sobre os profissionais, não. Aí eu vou discordar de qualquer pessoa. Até porque são excelentes profissionais. Profissionais gabaritados, de alto nível. E é disso que o Vasco precisa. Credibilidade. Pessoas que cheguem para arrumar a casa, para fazer contratações com credibilidade, com seriedade. Eu recentemente fiz uma entrevista com um Falcão no campo jornalístico, uma pessoa de um caráter incondicional, de uma educação incondicional e de um conhecimento fora do comum sobre futebol. Foi um grande craque, Quem viveu na época dele, eu não vivi, mas as pessoas falam que ele era fora do comum como jogador, como comentarista. Foi um grande comentarista na área que eu trabalho. Como treinador, trabalhou poucas vezes, principalmente no Internacional. E agora como gerente de futebol,
esse céu que o Vasco vem montando, vai ser importante para o Vasco. A credibilidade do Vasco vai mudar. Então, que o Vasco faça assim, que o Vasco traga assim pessoas com muita credibilidade, pessoas de bem, pessoas que querem o bem do Vasco, que essa guerra acabe, guerra política, guerra de contratações, enfim, e que o Vasco tenha um 2021 em paz, que o Zé Ricardo vai tirar o Vasco dessa situação, organizar o time, montar um time decente, um time ofensivo, com um elenco até melhor do que ele tinha lá em 2017. Eu não tenho dúvidas sobre o Zé Ricardo. Ele sabe organizar um time, ele sabe montar um time, ele conhece a base, ele conhece o Vasco. Nós, vascaínos, precisávamos de um treinador dessa maneira. Vocês estão entendendo a minha forma, a forma assim que eu estou pensando sobre o Vasco? Não estou falando de política aqui, estou falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso Vasco da Gama. E a vinda do Paulo Roberto Falcão, a vinda do Zé Ricardo, nos daria seriedade, nos daria capacidade de pensar. Repito, eles trabalharam juntos, né, o Salgado e o Falcão, em 91, mas no meio desse processo, houve uma passagem do Jorge Salgado pela seleção brasileira, de 87, se sagrou campeão da Copa América, em 89, tinha Eurico Miranda também junto na seleção, e muitos jogadores do Vasco foram para a seleção, para aquela seleção, né, de 89, que foi campeão América, e com isso o Vasco ganha corpo, começa a ganhar um céu forte, né, um setor mais forte, assim como o Alexandre, que vem do São Paulo também, Alexandre Pássaro, é um grande profissional, está terminando esse trabalho no São Paulo, mas o Vasco já o contratou para essa função e já começou a trabalhar pelo Vasco, mesmo estando no São Paulo. Então, que venham para agregar, para somar e para colocar o Vasco onde o Vasco merece estar. O nome do Paulo Roberto Falcão e do Zé Ricardo me agrada demais. Demais. Pessoas íntegras, profissionais, muito além de qualquer vaidade. Eles sabem trabalhar, têm competência para trabalhar e para carregar essa cruz de malta pesada aqui, isso aqui pesa pra caramba, que pesa muito. Então, para carregar essa cruz, tem que ser alguém importante, que conheça futebol, que conheça jogadores do Brasil, no mundo, tenha esse entendimento. E o Paulo Roberto Falcão é um grande profissional. Eu acho que chega para brigar, chega para somar com o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, boa sorte à nova diretoria, boa sorte aos nossos integrantes, né, desse grupo chamado CEL, que é um grupo forte do futebol profissional, em que eu apoio, independente de qualquer gestão. Beleza? Então, seja bem-vindo, Paulo Roberto Falcão, está acertando os últimos detalhes, e o Zé Ricardo já está certo com o Vasco e nós sabemos disso. Beleza? Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte dessa nova história comigo aqui do Vasco da Gama. Graças a Deus, temos
acertado nas informações, escolhendo as informações corretas dentro do Vasco da Gama e trazendo para você, torcedor, em primeira mão, sempre em primeira mão, beleza? Então, mais uma vez, não deixe de se inscrever. Valeu, sou Eduardo Ferrari e deixo mais um vídeo aqui para você, vascaíno de verdade, que ama o clube de todo o coração. Saudações vascaínas.